as outras. Mas nessa manhã que nós estamos aqui, né, nessa apresentação, agradecer às crianças, agradecer aos professores, aqueles que têm dedicado esse tempo também para ministrá-las. Não precisa não, obrigado. Não é aquela coisa assim, não para as crianças não atrapalharem, põe elas dentro da salinha. Não é isso. Amém? As crianças não atrapalham em nada. Nosso mestre nos ensinou, deixai vir a mim. Óbvio que dentro da natureza delas, e nós num dia já fomos crianças, verdade ou não é? Uns mais calminhos, uns mais serilepes, acho que é assim que fala, sei lá. Mas a grande verdade é que elas estão lá, elas estão aprendendo, elas estão sendo ministradas. Eu gostaria de trazer um texto aqui para a nossa reflexão, além da mensagem que já foi cantada. Amém? Porque louvores são palavras cantadas. Os salmos falam disso. São mensagens cantadas. O texto está aqui no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Fala do nascimento de Jesus, aqui escrito por Lucas, o médico, discípulo de Jesus, aquele que vai estar nos tempos já de Paulo, né, como amigo. E diz aqui o verso 1, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra se registrasse. Eu vou aqui pular alguns versículos, mas só para dar um contexto para você. Aqui César, né, ele está levantando um censo e todas as pessoas precisavam comparecer, porque o intuito dele, dentro desse censo, era ver o quanto que ele podia cobrar de tributo, quanto que ele podia cobrar de imposto. E diz o verso 2, esse primeiro censo foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos foram se registrar, cada um a sua própria cidade. Na Judéia era comum que cada homem voltasse à cidade dos seus ancestrais, onde ficavam guardados os registros da sua família. Hoje talvez a gente poderia dizer os cartórios. Né? Eu não sei se você sabe, se você vai, né, para outros continentes, como a Europa, né, que é um continente muito mais tempo do que nós aqui na América, os registros eram deixados nas igrejas. Né? E eu não sei como era antes. Mas aqui eles voltaram à sua cidade natal, né, para fazerem ali os registros da sua família. Verso 4 diz assim, e José também subiu a Galiléia da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Verso 5, para se registrar com Maria, sua mulher, ou sua esposa, com ele prometida em casamento, que estava grávida. Eu não quero aqui gastar tempo, mas Maria, nesse exato momento, eles estão indo para fazer os registros como qualquer cidadão. Então José vai com Maria, sua esposa prometida. Só que Maria está grávida. Diga, Maria está grávida. E só para contextualizar você, eu não sei se você lembra, mas Maria, nesse exato momento que ela está indo com José, eles ainda não tinham tido nenhuma relação sexual. Eu fico pensando, a gente sempre fala de Maria, e ela é uma bem-aventurada, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse José foi homem pra caramba.
que ele foi homem pra caramba, Sérgio? Porque, meu irmão, ele enfrentou algo extremamente difícil. É que a sua noiva, sua esposa, que estava desposada, significa que ainda não tinham tido relacionamento sexual, aparece o quê? Grávida, diga grávida. Diga grávida pelo Espírito. Irmão, você já viu isso acontecer em algum lugar? Eu não conheço nenhum outro registro de alguém que ficou grávido pelo Espírito. E naquele momento, Maria está diante desse fato que o anjo aparece. Eu não quero entrar aqui dentro dessa passagem especificamente, mas Maria, quando é visitada pelo anjo, o anjo diz para ela: bem-aventurada és tu, mulher. E ela fica apavorada, diga apavorada. Preste atenção, que todas as vezes que tem aparição, sabe, de coisas extraordinárias, significa do sobrenatural, uma das primeiras palavras, ou a palavra que sempre vem, é: paz seja contigo. Porque toda aparição sobrenatural nos tira de um lugar cômodo, de um lugar comum, e nos dá uma sensação: o que é isso que está acontecendo? Anjos vieram até mim, eles estão aqui, eles estão falando comigo. O que é isso? O que está acontecendo? E os anjos apareceram e disseram para ela, em outras palavras, versão dos nossos dias: fica tranquila, Maria. Nós não viemos senão para trazer uma boa notícia. E o anjo disse para Maria: tu conceberás um filho. O poder do Altíssimo te envolverá, te cobrirá. E você vai gerar um do teu ventre, que vai ser a salvação do mundo, da humanidade. Irmão, ela era uma jovenzinha. E a palavra dela é: eis aqui a sua serva, faça conforme a tua vontade, a tua palavra. E agora, essa mulher está prestes a fazer que aquele filho que tinha sido prometido 10 meses antes, ela está indo para esse censo. E é exatamente nesse momento desse censo que elas chegam na cidade. E ali, diga comigo, e ali não tinha uma hospedagem para receber o Messias. Você quer ver onde está isso? Verso 6. E aconteceu que quando eles ali completaram-se os dias em que ela havia de dar à luz, verso 7, e deu à luz seu filho primogênito. Você vai ver que Maria, ela é virgem, ela tem uma ação sobrenatural da concepção de Jesus, mas depois Maria tem outros filhos. Logo, Jesus tem outros irmãos. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos, diga em panos. E deitou numa o quê? Manjedoura, porque não havia lugar para eles na... Quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que Jesus, ele está vindo de encontro para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu estado, para a sua casa, será que ele vai encontrar hospedagem lá? Será que ele tem tido hospedagem no seu coração? Será que ele tem tido um lugar de primazia no seu coração todos os dias? Eu sei que isso é um exercício, gente. Quanto que a gente esquece. Hoje, mais do que nunca, nós celebramos o Natal e tudo é que nem casamento. Tudo tem a ver com a festa, com a noiva, no sentido da beleza, da comida, mas a gente se esquece do real motivo e da real motivação que se deve ter.
O Natal, o nascimento, sem o propósito, ele é apenas mais uma festa. E é legal festa, é maneiro festa. Quanto gostam de festa aqui? É bom, gente. Mas as festas, por mais que ela traga alguma alegria momentânea e que traga algum prazer, é só passageiro. Mas deixa eu te dizer, Jesus, meu guia, é. Amigo, é isso? E protetor. Quando você lê o Salmo 23, eu acho que você já aprendeu isso várias vezes. Você olha e diz assim: o Senhor, Davi declarando, é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos. Gente, sempre quando eu vi isso e foi ensinado assim, eu imaginava que os pastos verdejantes talvez fosse aqueles lá, verdinho, verdinho, verdinho. Sabe, quantos já viram aqui o vídeo de quando, né, as águas que correm, né, dos altos do Negueb e que faz com que o deserto floresça? Quantos já viram esse vídeo? Se você não viu, eu quero te dar um conselho, que você coloque lá. O Negueb, sabe, sendo transformado, ou o deserto sendo transformado. Gente, aquilo é impactante demais. É deserto, se é deserto, não tem um pouquinho de flor, um pouquinho de árvore, não, é deserto, é só terra seca. E de repente começa a vir uma água que desce, e ela começa a regar aquele deserto. E pouco tempo depois o deserto vira um campo cheio de flores, cheio de verde. Então eu imaginava isso, até que alguém foi até a terra de Israel e começou a mostrar. Também está num vídeo, eu não sei qual é, talvez eu tenha que pesquisar. Uma pessoa mostrando o que é um pastor guiando as ovelhas. Aí eu falei, aí tu tirou a minha fantasia, mas ficou muito mais impactante para mim. Por que, Sérgio? Talvez você pergunte assim, por que, Sérgio? Porque, meu irmão, olhando no vídeo, eu não conseguia ver nada de verde. Mas quando o cara aproximava a câmera, tinham brotinhos pequenos, outras que estavam junto com uma pedra. E às vezes levantava e ali tinha um matinho verdinho. Era pequeno, mas era verdinho. Eu falei, meu Deus, o Senhor é aquele que me supre. Mesmo quando eu olho que parece que está tudo seco, não tem nada, o pastor, ele vai providenciar a comida, o alimento para a ovelha, irmão. É isso que tem sido, nesses meus, eu sempre me perco, nesses 30 anos, 30 e pouco, quanto, irmão? Sei lá, por aí, gente. Quase 40, é isso mesmo, eu tive com um amigo essa semana, e ele estava falando do tempo onde a gente, né, recebeu a graça e a revelação do Senhor, e esses anos todos, ele tem sido o pastor que me guia, o pastor que cuida de mim, que me supre, e ele me leva aos pastos verdejantes, mesmo quando eu acho que não tem alimento, ele é a provisão do alimento que eu e você precisamos. Opa, você mexer no celular é um negócio às vezes que passa, que eu estou num texto bíblico e ele passa de um capítulo para o outro. Verso 8, por favor, se você puder acompanhar. Lucas 2:8, não sei se consegue colocar aqui. Naquela mesma localidade havia pastores que estavam no campo. Onde os pastores estavam? O pastor está sempre no campo. O pastor está sempre na missão. E eu vou te dizer, existem muitos pastores que não têm título. Hoje existem pastores que estão dentro dos GCRs, cuidando das ovelhas.
O que é GCR, Sérgio? É um grupo de comunhão resgate. São os grupos das nossas células. Existem pastores ali cuidando, zelando, velando por você, como eles também têm sido velados. E o que eles faziam? Vigiavam o seu rebanho durante as vigílias da... Diga, o meu pastor, ele cuida de mim, mesmo quando eu estou dormindo. É isso que diz lá no Salmo 121. Ele é o guarda que não dorme e não... Se você aqui, tem gente, se não dormir 12 horas, fica desesperado. Tem uns que se não dormir 8, fica desesperado. Tem gente que se não dormir 5 horas, fica desesperado. Mas eu quero te dizer, o teu pai, o teu Senhor, o teu pastor, ele não dorme em tempo nenhum. Não pergunta como é que é isso, porque eu não consigo dimensionar. Eu sou humano, você também. Nós não conseguimos conceber isso. Se nós ficarmos algumas noites, alguns têm estrutura um pouquinho mais dilatada, algumas noites sem dormir bem, isso começa a gerar em nosso corpo, em nosso organismo, um desequilíbrio absurdo. Você imagina alguém que não dorme, que não dormita. Quando você está dormindo, ele está velando por você. Velando pela sua palavra, para que ela se cumpra sobre a minha vida, a sua casa, a minha casa. Eu já vou terminar. Verso 9, diga comigo. E eis que um anjo do Senhor lhe apareceu. A quem? Aos pastores. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E então tiveram grande temor ou pavor. Diga, quando o céu se apodera, penetra a terra, faz conexão. Era aquele dia, aquele tempo prometido pelos profetas, aquele tempo prometido que se cumpriria a plenitude dos tempos. Ela está sendo inaugurada, ela está sendo aberta. O Messias está prestes a sair do ventre da mulher para cumprir uma jornada de propósito. Diga, jornada de propósito. Propósito não é só é uma jornada, é uma caminhada. A visita que eles receberam foram dos anjos celestiais, mas o que ficou para nós foi uma operação do dom divino, da graça maravilhosa, da redenção. Diga comigo, redenção. Verso 10. E os anjos lhes disse, e os anjos lhes disse, olha aí, não temais, pois eu que vos dou o quê? Notícias de grande alegria, que será para todo diga todo o povo. Diga, Deus pensa em todo o povo. Diga, Deus pensa em toda a humanidade. Amém? Deus pensa nos judeus, pensa. Deus pensa nos brasileiros, pensa. Deus pensa nos árabes, pensa. Deus pensa em todas as nações da terra. Essas palavras são palavras, que são costumeiras de saudação. Por quê? Eles ficaram atemorizados quando a gente recebe uma ação sobrenatural. Essas aparições são assim algo que vem mexer, abala. Você vai ver Isaías e tantos outros. Verso 11. Que hoje na cidade de Davi vos nasceu o quê? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Diga Salvador. Meu irmão, Messias, o Salvador. Muitos profetas, eles profetizaram durante muito tempo e eles tinham uma visão, incrível que pareça, ainda limitada. Eles tinham a ideia do que o Messias era o Salvador numa questão política opressora que Israel vivia. Mas Lucas, aqui ele está ampliando, diga ampliando, a visão. Ele está falando, não é só sobre uma opressão política. Ele é o Salvador, aquele que redime o homem do pecado. Diga pecado. Pecado, irmãos, é tão contagioso como a gente passou alguns anos atrás com como é que chamou mesmo? O Covid-19. Pega
sabe, traz dano, sabe, traz grande prejuízo, mata. Verso 12. E isto vos será por sinal, diga sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa o quê? Manjedoura. Diga sinal. Deus sempre sinaliza algo para nós. As placas, elas mostram e sinalizam, proibido, não pare. Não estacione aqui, vá em frente, não dobre à esquerda, não dobre à direita. Deus tem sempre sinais, em todo tempo Deus mostra, Deus fala, Deus está dizendo. Mas eu não consigo ouvir Deus, é porque você está fora da sintonia dele. Deus continua falando, Deus continua dizendo, Deus continua mostrando, Deus continua revelando. Posso ouvir o amém? E qual era o sinal? Achareis o menino envolto em... Eu já vou encerrar. E no mesmo instante, verso 3, apareceu um anjo, uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e o quê? E dizendo, glória nas... A quem? A Deus. Paz na terra e aos seres humanos boa o quê? Vê se você não aprendeu assim. Parece que os seres humanos acho que são seres de boa vontade. Você aprendeu assim ou não aprendeu? Deixa eu te dizer. Quando a palavra vem anunciando paz a esses homens, é porque Deus nos quer bem. Diga, Deus nos quer bem. A paz não foi dada aos homens que têm boa vontade para com Deus, mas aos homens que Ele está inclinado a favorecer. Meu irmão, a boa vontade não é sua, a boa vontade é dele. A boa vontade é de salvar toda a tua casa, toda a tua família, mais do que você. Mais do que você, pai, mãe, filho, que quer o seu pai. Deus tem uma boa vontade, diga boa vontade. Não é má vontade. Ele não está com má vontade para fazer alguma coisa. Ele tem sempre boa vontade para salvar, se revelar, manifestar a nossa vida e a nossa casa. Verso 15 diz, e aconteceu que quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores disseram um aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o Senhor nos informou. Meu irmão, você vai ver uma obediência. O Senhor falou, eles viram, e o que eles fazem? Vamos para Belém. Vamos para Belém. Deus falou, tem um sinal. Qual era o sinal? Você vai encontrar um menino envolto em panos. Diga, volto em panos. Preste atenção nesse detalhe que eu vou encerrar daqui mais 3, 4 versículos. Então foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado aonde? Na manjedoura. Não tinha uma hospedaria. Jesus foi colocado num lugar aonde os animais se alimentavam. E ele estava o quê, irmãos? Envolto em pano. Pega esse detalhe, fica aqui comigo, eu estou encerrando. Quando viram, contaram o que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos que ouviram se admiraram que os pastores lhe diziam. Verso 19. Mas Maria guardava todas essas palavras, considerando-as no seu coração. Maria sabia que os visitantes do céu, os anjos que foram enviados, eles vieram para confirmar o segredo misterioso que estava sendo anunciado. E o verso 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que haviam o quê? Ouvido e o quê? Lembra de Atos 4:20? Como deixarei de falar das coisas que eu tenho ouvido e do que eu tenho visto. Como lhes havia sido dito. Você vai encontrar um sinal, vão para lá e eles vão. E eles são guiados, eles são dirigidos. Mas eu quero ficar aqui e termino com o último detalhe. Assim como o menino Jesus, que ele foi menino, como diz Isaías capítulo 1, verso 9, como nós cantamos aqui a canção. Um menino vos nasceu. Aos que viviam na região, o quê?
das trevas. Existem regiões que pode ser a tua casa, o teu bairro, o teu redor, o teu interior, que ainda pode ter algum nível de treva. Significa o quê, Sérgio? Algum nível de escuridão, de aquilo que não está claro, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não consegue perceber. Mas fica aqui com um detalhe que eu termino agora. O menino foi envolto em quê, hein? Jesus nasceu assim. E Jesus vai morrer envolto. Alguns dizem que Jesus foi coberto com um paninho da sua nudez. Mas existe história que não existia nem paninho para cobrir as genitálias de Jesus. Fica aqui comigo. Existe alguma coisa mais íntimo do que as nossas partes íntimas? Nossas genitálias existe? Você só... Eu sei que a gente vive um tempo meio doido. Mas se você tem um bom senso, eu não estou falando de ser cristão. Eu estou falando de ser alguém que tem princípios. Essa pessoa ou pode ser cristã no sentido, né, de crer e temer a Deus, mas ela não é nem um seguidor de Cristo, ela não pertence, entre aspas, a nenhuma religião, mas ela sabe que a nudez fala de intimidade. Sabe o que Jesus fez? Escuta o que eu vou falar para você. Se você é um cristão que vive na igreja, já está há muito tempo na igreja, e você vive um nível de superficialidade, esse não é o propósito que Deus tem para você. Você sabe que tantas vezes eu choro? Porque eu sei que Ele me conhece no íntimo. Ele sabe o quanto que eu tenho de erro, de falha. Mas Ele também sabe o quanto eu tenho desejado e o quanto eu o amo. Ainda que seja que nem Pedro, mesmo depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus volta e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual é a resposta de Jesus para Pedro? Qual é a resposta? Apacenta as minhas? Você quer ver uma resposta maior de amor? É quando você está disposto a cuidar de alguém. Você sabe por que eu cuido das ovelhas? Não é porque eu sou bom. É porque o meu pai cuida de mim. E eu tenho aprendido com ele como cuidar das pessoas. Eu quero me parecer com ele. Eu sei que é um desafio, mas eu estou persistindo. Você pode achar até que é presunção. Não, eu já tenho tudo que eu preciso por causa da redenção de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Assim como Jesus nasceu envolto em panos, Ele volta para o cenário do Gólgota, do lugar do sacrifício, do lugar da entrega, o lugar da cruz. E ali Ele é envolto como um manto. Sim ou não? Tanto que tem um tal do manto, como é que chama? Chamam? O Santo Sudário da Igreja Católica, se eu não me engano, né? Que mostra lá, né, que cobriu o rosto de Jesus, o sangue ficou marcado. Mas deixa eu te falar uma coisa. É mais do que um manto sagrado. O maior manto sagrado que eu posso ter é o manto da cobertura do sangue de Jesus, que cobre o meu peitoral, que é a justiça dele, que é a justiça que cobre a sua vida. E por falar em redenção, fique de pé, por favor. Por falar em redenção, a redenção fala quando o céu adentra, penetra, ocupa, possui a terra. Tivemos essa semana aqui, a semana da virada, e nós falávamos, não é esse lugar que é definitivo, é apenas uma ferramenta, a semana da virada. Não é o ano que vai fazer a virada, é os nossos corações como uma terra que está dizendo: Senhor, apropria-te, ocupa, adentra a terra da minha vida, adentra a terra do meu coração. Eu queria convidar você, talvez que ainda não fez essa oração, dizendo: Jesus, eu já te conheci como um Jesus histórico. Talvez como um dia Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas uma hora ele falou: agora os meus olhos te veem. Aqueles pastores, eles ouviram os anjos
foram até lá e eles viram. Eu quero que você fique com a ideia e com a imagem. Se eu falar assim, pensa numa bola de futebol. Feche seus olhos. Pensa numa bola de futebol. O que você está vendo? Você está vendo uma bola de futebol? Porque você conhece o que é uma bola de futebol. Agora, se eu fizesse para você, pensa como é o céu. Você tem um pouquinho de ideia, mas é muito ínfima, porque você nunca foi até lá. Os céus de Deus, lugar onde a glória de Deus, ela reina poderosamente, completamente. Aqui nessa terra, ainda não. Diga ainda não. Mas na terra do meu coração Ele já reina. E Ele pode reinar na tua casa, na tua família. Ah, mas eu sou só uma voz. Você não é só mais uma voz. Você é a voz. Ainda que seja como João, a voz que clama no deserto. Pode estar deserto, mas o pastor vai cuidar de você. Existem pessoas aqui que é o único na sua casa que confessa Jesus. E talvez ao redor, sabe, existem pessoas que falam coisas, brincam, fazem, né, como se diz na gíria, né, ficam zoando, até às vezes são de outra religião. Fica firme no teu posicionamento. O teu Senhor, Ele luta as tuas guerras. O teu Senhor, Ele supre as tuas necessidades. E Ele há de fazer algo. O que, Sérgio? Faça que nem Josué. Josué, ele abre a boca e faz uma confissão. Diga confissão. Josué diz assim: quanto a mim. Diga quanto a mim. Essa foi a oração de Josué. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seu filho pode estar perdido, mas o pródigo vai voltar. Talvez o que está dentro de casa, que você acha que está tão bem, pode ser que esteja perdido também. E ele vai se encontrar também com o Salvador. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O menino nasceu envolto nos panos e ele é entregue. Ali o manto é rasgado, ele é ridicularizado, mas ele abre a sua boca. E antes de dar o seu último respirar, o seu último respiro, o que ele diz? Pai, está tudo? Essa palavra no original chama-se tetelestai. Eu acho que é isso. Se não é tete, é telestai. Eu acho que é tetelestai. Que significa tudo está consumado, ou tudo está pronto. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eu sei o que eu faço. Meu irmão, toda pessoa que sabe da natureza que tem, ela sabe quem ela é em Cristo, ela tem uma identidade e ela sabe onde está e para onde vai. Se você está perdido, escute o que eu vou falar com todo carinho, é porque você não está em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo sabe para que existe, que propósito existe, que identidade tem e para onde vai. A minha vida aqui é só passageira. Eu estou indo para uma nova Jerusalém. Eu estou indo para uma cidade celestial, aonde eu habitarei com Ele, viverei, reinarei com Ele. Você também, quantos pode dizer amém? Sua casa, sua família também, profetiza, faz confissões, declare, em nome de Jesus. Mas a redenção significa o seguinte: ato ou efeito de redimir, de resgatar ou de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão, libertação, resgate. Se você ainda não entendeu o porquê a comunhão cristã resgate, você precisa entender que não foi um nomezinho que a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer um nome legal, maneiro? Não. Nós não botamos um nome maneiro, nós botamos um nome que significa nossa identidade. Nós somos um povo de comunhão, de relacionamento. Você vai almoçar já com a gente. Mas nós não estamos falando só dessa comunhão da comida, nós estamos falando também da comunhão um com os outros. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E com a família da fé, você. Amém? Nós somos cristãos porque nós somos de Cristo. E nós somos resgate porque nós fomos o quê? Resgatados. Fomos redimidos. Meu irmão, cada dia isso está mais firme, mais convicto no meu coração. Se tem áreas na minha vida que ainda não estão redimidas, elas serão. Porque eu sei que Jesus fez a obra completa. Não foi por parte.
Ele morreu de braços abertos para que eu e você pudéssemos entender que Ele está aberto para todos, para toda a humanidade. E Ele deseja, Ele é o homem da boa vontade que deseja salvar a humanidade. Às vezes a gente tem olhos mais para ver que Deus está querendo castigar do que Ele está querendo abençoar. Deus não está com raiva de você. Deus não está com raiva daquelas pessoas que ainda não entenderam. Ignorância, Deus não leva em conta. Amém? Eles ainda não entenderam, mas você já. Então você é um agente dele aqui nessa terra. Amém? Feche seus olhos.